Olá a todos. Eu sou Neuza Aparecida Potemaia, sou aluna do terceiro ano de Letras da UniOeste e orientada pelo professor Alexandre Ferrari Soares. A minha pesquisa foi sobre o Brasil, União e Reconstrução, uma análise discursiva do enunciado do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Vou falar sobre o slogan, tá? O significado do slogan União e Reconstrução. União refere-se à coesão entre diferentes grupos da sociedade. Busca integrar cidadãos, partido e instruções. Sugere a superação de divisões políticas e sociais. Reconstrução indica a necessidade de restaurar ou reverter danos. Envolve a recuperação de setores como economia, educação e saúde, implicando um novo processo de construção de políticas e estruturas sociais. Contexto de gestão. No terceiro mandato do presidente do Partido dos Trabalhadores, 2023-2026, é uma eleição e na eleição do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Propostas e metas. União e Reconstrução estabelece diretrizes para proposta de governança, abordagem em áreas como economia, educação e cultura. Diálogo com a população. O slogan serve como um canal de comunicação entre o governo, os eleitores, busca engajar a população em um projeto coletivo. Memórias e silenciamento. O enunciado pode evocar memórias do período passado de divisão ou crise. Pode silenciar experiências e vozes que não se alinham com a narrativa da União. Formações discursivas. O slogan se inscreve em discurso de inclusão e coletividade. Refere-se a uma narrativa de superação da crise e construção de um futuro mais coeso. Questões críticas. O que foi separado e quem é responsável por essa separação? O que exatamente precisa ser considerado e por isso é urgente? O objetivo desse estudo é fundamentado na teoria peixotiana, onde analisamos como o enunciado Brasil, União e Reconstrução é reinterpretado no discurso da mídia, evidenciando as formações discursivas e ideológicas, que revelam tanto as intenções explícitas quanto as implicações ocultas. Segundo Soares, 2019, o discurso é visto como uma construção ativa de sentido, e não um reflexo neutro da realidade. A análise foca em veículos como Le Monde Diplomatique Brasil, CNN Brasil, Poder 360 Graus e o Globo, explorando como o slogan serve para legitimar ou contestar o discurso governamental, além de mobilizar memórias discursivas que reforçam e desafiam os sentidos históricos. A pesquisa considera a linguagem como um meio de construção de realidades, enfatizando que a ideologia molda o sentido nas comunicações. O objetivo é examinar como o slogan é tratado em publicações impressas e online, focando na discursivização de união e reconstrução. Material e métodos. Organizamos um arquivo a partir daquilo que circulou nos meios de comunicação definidos por nós na elaboração dessa proposta, ou seja, corpo discursivo. Selecionamos os textos, matérias, imagens que tratavam do enunciado slogan Brasil, União e Reconstrução nos sites dos meios de comunicação CNN Brasil, Le Monde Diplomatique Brasil, Poder 360 Grau e o Globo. Aplicamos como critério de seleção nesse arquivo as regularidades enunciativas presentes nas matérias, nos textos, nas imagens e, por fim, selecionamos as sequências discursivas que foram analisadas. Foram publicadas 9 matérias sobre o enunciado, slogan, objeto da nossa pesquisa. 3 matérias no jornal O Globo, 2 matérias na CNN Brasil, 3 matérias no Poder 360 Graus e uma matéria no Le Monde Diplomatique Brasil. Dessas matérias, selecionamos e analisamos 18 sequências discursivas para essa apresentação, das quais apresentaremos 2, em virtude do espaço reduzido. A primeira sequência discursiva diz que falar em reconstrução não é um caso especificamente, não é um acaso, especificamente em se tratando de um governo liderado por um personagem cuja história inclui o retorno 20 anos depois ao púlpito da presidência.
democraticamente eleito no Brasil. Após uma década marcada pela esforçada campanha de difamação por grande parte da imprensa nacional, pela atuação desqualificada dos comandantes da Operação Lava Jato, que culminou com sua prisão antes das eleições de 2018, o próprio Lula se reconstruiu. Agora a promessa é reconstruir o Brasil. Essa matéria da União, essa matéria União e Reconstrução, é do Le Monde Diplomatique Brasil, de Ian Kissel Marino, em 12 de janeiro de 2023. O trecho analisa como Le Monde constrói uma narrativa sobre o primeiro pronunciamento de Lula como presidente eleito, relacionando com as adversidades que enfrentou nos últimos 10 anos. O artigo critica a grande parte da imprensa nacional, acusando-a de realizar uma campanha de difamação contra Lula. A adotar essa posição, Le Monde revela suas filiações ideológicas, posicionando-se como uma alternativa à narrativa da grande imprensa. Essa escolha discursiva expressa tanto a identificação de Le Monde com certos setores do Estado, quanto a desidentificação com outros, destacando a construção de sentido e subjetividades, segundo a ideia de Orlandi e Pechet. A segunda sequência da análise discursiva é de Marcelo Vitorino, do jornal CNN Brasil, de 28 de dezembro. Ele diz que todo ato de comunicação expõe algo, inclusive a decisão de colocar a cor vermelha na logomarca. Após um processo eleitoral muito difícil, com ânimos muito acirrados, o vermelho pode ser considerado uma provocação. Que sinal que isso dá para os eleitores? Essa sequência discursiva da CNN Brasil destaca o uso da cor vermelha associada ao slogan Brasil, União e Reconstrução, sugerindo uma conexão com o clima acirrado do processo eleitoral. A cor é representada como uma possível provocação, sem especificar a quem se dirige, mas refletindo a tensão do contexto eleitoral. Segundo Orlandi, 2005, a linguagem não é transparente e seus efeitos de sentido são incontroláveis. O vermelho remete ao enunciado do processo eleitoral, como "minha bandeira jamais será vermelha", e rumores sobre as bandeiras vermelhas do Brasil e rumores das bandeiras vermelhas em Brasília associada a movimentos políticos. Concluindo, as análises das sequências discursivas sobre o enunciado nos apontam para filiações discursivas diferentes entre os meios de comunicação analisados, ora se filiando ao governo, ora se desfiliando de grande imprensa, ora se identificando com uma memória discursiva que pensa a política a partir do embate, ora se desidentificando com o sentido hegemônico sobre o processo eleitoral, e etc. Por fim, quero agradecer primeiramente a CNPq pela oportunidade, ao UNOeste Campus Cascavel pelo incentivo e ao meu orientador pelo suporte sempre que necessário. Obrigada.